Olá, pessoal. Aqui Tatiane Mizetti, sou Relações Públicas, me formei na Unicinos, sou diretora da Reverso Comunicação Integrada. Vim aqui falar um pouquinho sobre o nosso novo normal, né? Como o pessoal anda falando aí, esse momento todo de transformação que a gente está passando, infelizmente, por causa de algo que não é bom, mas como tudo na vida, nós devemos tirar as coisas positivas, né? E tentar aprender com as questões difíceis. Bom, dentro da Reverso, nós trabalhamos com comunicação integrada, trabalhamos com toda a base de relações públicas, né? Fizemos toda a parte de estratégia de comunicação e dentro do que aconteceu, né? Do que está acontecendo, e nós tivemos, digamos que, pouco tempo para se organizar, mas em função de já ter uma vivência com gerenciamento de crise, isso tem nos ajudado bastante a lidar com essas situações. Então, eu gosto muito de dar exemplos, né, de vivências, de trazer cases, que eu acho que, às vezes, eu me lembro que quando eu fazia faculdade, eu sempre tentava achar pessoas normais perto de mim que trabalhasse com relações públicas. Nós tínhamos os grandes nomes, grandes autores que não eram, né, tão próximos. Então eu gosto de trazer a minha vivência assim do dia a dia para compartilhar. Dando exemplos práticos assim referente a essa parte de digital, e agora, né, que a gente está vivendo, desse trabalho online que tá todo mundo falando, isso já é algo bem usual aqui dentro da Reverso. A Reverso tem escritório em Porto Alegre, escritório em Pelotas, então nós temos que nos comunicar de forma digital, as nossas reuniões são assim, então isso não mudou, né? O que aconteceu, o que eu percebi foi uma aproximação, assim, maior da equipe, assim. Eu tenho tentado manter essa união, até porque todo esse movimento, né? As pessoas, incluindo eu, né? Todos nós ficamos muito ansiosos e aquela questão ali em março, né? De todo mundo ir para suas casas. Eu fechei os escritórios, mandei cortar a internet, todo mundo home office. Isso foi algo que foi meio traumático, assim, porque foi feito muito rápido. Mas fico feliz, assim, vendo que a equipe está super unida nesse momento e principalmente algo que eu trouxe muito, que assim, ó, pessoal, os clientes precisam da gente firme e forte, né? Então, dando um exemplo para vocês, nós atendemos alguns shoppings. Então, em função dos decretos, as informações, elas no início ali, março, por exemplo, elas estavam totalmente desencontradas. Então, infelizmente, a gente não teve em nenhum momento uma orientação de todo, uma orientação nacional, no caso. Então, o estado ficou de um jeito, os municípios ficaram de outro jeito, e isso gerou, assim, uma grande confusão. Então, tinham lugares que tinha que fechar, tinha lugares que ainda não tinham fechado, que ia fechar, e a gente aguardando decreto, era live de decreto toda hora. Eu lembro assim de domingo, a gente tá esperando o prefeito fazer live para ver o que ia acontecer em regiões aqui na Grande Porto Alegre, e o próprio prefeito de Porto Alegre ele se comunica muito no Twitter, então era algo que continua, né? Mas ali naquele início foi algo bem intenso e tínhamos que ter o cuidado, né, com a informação, que é o que eu falo, a gente que trabalha com comunicação, a gente trabalha com imagem, a gente trabalha
a gente precisa ter responsabilidade nos nossos atos. A gente vive hoje um momento, né, de fake news, que isso já existe há muito tempo, mas agora está mais em evidência, e é algo perturbador, porque, por exemplo, as redes sociais é tudo muito rápido. Então agora passaram esses decretos, aí começou depois reabertura. Quando vai ter reabertura? E aí, com a abertura, né, vem a questão do tem Covid, não tem Covid, uma pessoa tá doente, outra pessoa não tá doente. E é um bombardeio, sabe? Então, tu, como relações públicas, tu tem o dever de te manter centrado, sabe? Eu respondo assim, atendo telefonemas diariamente, de imprensa me questionando: é verdade que no shopping tal tem um surto de Covid? É verdade que na loja tal a pessoa foi testado positivo? E é tal coisa, assim. E aí, são situações que tu depende, né, de exames, tu depende de encaminhamentos, às vezes os decretos a gente já tinha mais ou menos as informações que viriam nos decretos, mas a gente tinha que esperar o decreto. E existe uma pressão muito grande para tu entregar tudo muito rápido, né? Então, assim, eu concordo com isso. Eu acho que a agilidade, ela faz parte do nosso trabalho, mas a responsabilidade é algo que nunca pode ser esquecido. E nós temos o dever, né? Claro, são questões éticas que permeiam isso, mas eu trabalho com a verdade. Então, eu tenho uma relação com a imprensa, né? Que eu digo, olha, realmente existe uma suspeita, mas eu não tenho exame, eu não tenho como comprovar. Então, eu vou te dizer isso em 48 horas, eu vou te dizer isso em 24 horas, ou eu não tenho essa resposta, eu não sei. Então, essa é uma relação que tu vai construindo, né? Tu vai construindo com os teus públicos, com as pessoas que tu lida, e isso é muito importante, isso tem um valor que tu não consegue mensurar. Que é a questão assim, a pessoa, poxa, a pessoa sabe, tu sabe, mas também a pessoa sabe que tu não tem a confirmação, mas ela confia no teu trabalho, ela confia porque tu construiu isso. Isso é construído. E para ser destruído também é muito fácil. Então, por isso que a gente tem que ter muita responsabilidade com a informação. E quando tu lida, porque o RP ele tá no meio, ele tá entre as partes, no caso. Então tu tem os dois lados ali. Tu tem que ficar, né, representar. E isso é de extrema responsabilidade, extrema responsabilidade. Porque as pessoas, hoje elas não têm um comprometimento com o que elas andam colocando, né? Todo mundo virou, né, um veículo em qualquer lugar, e é WhatsApp, e é Facebook. Então, isso, para quem vai trabalhar nessa área, é bem importante, assim, porque as pessoas que estão saindo do mercado, elas precisam ter essa consciência, porque isso vai também ditar o nosso futuro na profissão. E aí entra também uma outra questão, que é um assunto que dá bastante pauta, né? Que o pessoal pergunta assim: mas para que eu tenho que ter relações públicas? Para que serve? E nessas horas a gente vê o quanto é importante tu ter um profissional à frente da tua comunicação com essa responsabilidade. Porque realmente uma decisão não acertada, uma decisão impulsiva, feita de forma impulsiva, ela pode acabar, né, com uma construção de muitos anos. E para isso, né, existe técnica, existe estudo, como as outras áreas de conhecimento. Então, eu acredito que a grande transformação que está acontecendo agora, ok, o digital, eu já faço parte da Brage há muitos anos, então o digital é uma realidade para mim,
Mas o que eu vejo que a grande transformação é, assim, nada fica mais embaixo do tapete. Em algum momento, né? Antigamente, a informação demorava muito para chegar. E tu validar isso também era mais difícil. Então, hoje, tu não tem essa chance. Se tu tentar ser o que tu não é, se tu tentar criar uma situação que não existe para tentar te promover, isso vai aparecer. Eu já vivi situações de proporem para mim, vamos criar uma situação e aí a gente chama a imprensa, né? E agora, nessa época de pandemia, eu vi muitas coisas ligadas à ajuda, à questão de voluntariado, que tu via que era somente para tentar uma mídia espontânea e não fazer de verdade. E isso é bem grave, porque, querendo ou não, isso aparece, né? Que é o que a gente tem conversado bastante, que é sobre o propósito, né? Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Então, se tu não tem aquilo ali no teu DNA, e não importa, se o teu DNA é daquele jeito e tu diz assim, ultrapassado, ou eu tenho que modernizar, eu tenho que fazer mais. Não, mas tu tem que ser quem tu é. Se tu quer fazer mudanças estruturais e para expor isso, para depois utilizar isso, show de bola. Mas não inventa coisas, sabe? Não queira inventar coisas para os teus clientes. Eu acho que essa é a mensagem, assim, que eu gostaria de deixar para quem está me assistindo, quem se formar, que se forme um profissional responsável, ético, que lembre que tu tá lidando com pessoas, tu tá lidando com sentimentos, com imagens que levaram muito tempo para ser construídas e que tu tenha responsabilidade quando isso estiver na tua mão, né? Independente aonde tu vai lidar com elas. Se tu vai lidar com imprensa, se tu vai lidar nas mídias sociais, como tu vai lidar, mas tem essa responsabilidade. Isso é fundamental nas relações públicas. Pelo menos é isso que guia a profissional que eu sou. Então, para não me estender, que já me estendi, gostaria de agradecer o convite das minhas queridas professoras da Unicinos. Espero ter contribuído um pouco. Um abraço para vocês aí e até mais.